Olá, amigos. Espero poder encontrá-los todos muito bem, saudáveis, tranquilos, confiantes e agradeço por mais uma oportunidade de poder estar aqui com vocês para juntos podermos estudar mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma questão também do Livro dos Espíritos. Diante desse cenário todo que nós estamos vivendo atualmente, eu acredito que esse tema tenha bastante eficácia, ele seja bastante providencial para esse momento, para esta situação em que todos nós, do mundo todo, nos encontramos. Vamos falar sobre a prece. Mas antes de falar diretamente sobre a prece, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o mecanismo da prece. E isso se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Gostaria muitíssimo de convidá-los para darem uma lida, uma analisada, uma estudada, um pouquinho mais aprofundada sobre esse tema, que eu acredito que seja de bastante valia para este nosso momento. Então vamos lá. Como nós sabemos, nós estamos mergulhados na atmosfera, no ar. Nós nem pensamos mais, nós nem percebemos mais, porque já está no nosso automático de estarmos dentro do ar. Nós não pensamos, puxa, eu me mexo e eu acabo empurrando o ar, né? Quando eu respiro, eu inalo o ar. Quando eu expiro, eu exalo o ar que sai com as impurezas do meu organismo. Nós nem pensamos mais nisso porque isso tudo já é um mecanismo automático. Mas nós estamos aqui mergulhados no ar. E quando, por exemplo, nós produzimos um som, esse som ele é levado pelo ar através de vibrações. Então, o ar é o veículo de transmissão do som. Até aqui, tranquilo. Nós estamos envolvidos também, melhor dizendo, mergulhados mais ainda, no que nós chamamos de fluido universal. O nome já diz, ele é universal. O universo todo está mergulhado nesse fluido. Esse fluido, ele foi emanado do nosso Criador, pela vontade dele, e ele deixa toda a sua criação inserida nesse fluido, o fluido universal. E quando nós pensamos, olha só, isso é interessante. Quando nós temos um pensamento, esse pensamento, ele vai através de vibrações, através desse fluido universal. Então, o pensamento caminha pelo fluido universal. Ele é o veículo de transmissão do nosso pensamento. A diferença é que o ar, ele acaba transmitindo o som através de ondas vibratórias, mas circunscritas, né? Circunscritas, é numa área delimitada. O pensamento não. Ele vai pelo fluido universal ao infinito. Não existe limite. É uma área ilimitada. Então, nós podemos concluir que o que eu pensar aqui e lançar ao universo, ele pode chegar a um local onde eu sequer imagino que ele chegue. Mas existe o quê? Existe a vontade da gente.
E quanto mais intensa for essa vontade, maior vai ser o impulso que será dado a esse pensamento. Então, digamos, eu quero conversar com Deus, com meu Criador. Eu estou necessitando de uma ajuda. Eu estou aqui neste ponto. Deus está aqui neste ponto, por exemplo. Eu lanço o meu pensamento. Quanto mais forte a minha vontade, quanto mais sincera for a minha intenção, a minha vibração, o meu sentimento, com mais força ele chegará, com um impulso muito maior, numa intensidade muitíssimo maior, até o destino. Isso em relação a Deus e em relação a todas as criaturas. Ok, isso é muito interessante, veja só. Então, como nós já pegamos essa parte, nós vamos para a prece. O que é a prece? Nós já aprendemos sobre a prece em outros evangelhos anteriores, que nossos companheiros já fizeram a explanação. A prece é o quê? Ela é a conexão com Deus. Para nós nos aproximarmos dele, para nós nos comunicarmos com ele. E através da prece, nós vamos invocar, porque a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em conexão, em comunicação mental com o outro ao qual se dirige. As preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos bons espíritos, encarregados da execução da vontade de Deus. Então, olha só, nós estamos numa situação, no momento de prece. Nós queremos nos comunicar com Deus. Nós fazemos o nosso pedido a Ele. O nosso pedido chega primeiramente aos bons espíritos que estão desencarnados, que ajudam a Deus na elaboração da ajuda daquilo que nós precisamos. Então, olha só, aquelas preces que são dirigidas aos bons espíritos, por exemplo, eu posso, de repente, me sentir mais à vontade e fazer uma prece, me ligando através de um santo que eu tenho devoção, de um guia que eu confio muito, independentemente de qual seja a religião, a filosofia, a doutrina, ou que não haja religião alguma, mas eu quero fazer uma ligação, uma conexão com essa criatura que eu confio. Eu estou pedindo uma ajuda, eu estou agradecendo por uma ajuda, né? Então, eles acabam sendo intermediários, são intercessores. E essas preces são levadas a Deus, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Continuando. Os bons espíritos, eles não nos livram do mal. Vocês sabiam disso? Pois é. No Evangelho existe a explicação de que os bons espíritos eles não nos livram do mal. Não. O que eles fazem? Eles nos ajudam a nos afastarmos dos pensamentos que podem nos causar mal. Que diferença, hein? Eles não infringem as leis de Deus, mas nos ajudam a não infringirmos essas leis de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. Ou seja, de boa vontade, de coração aberto em nos ajudar,
eles ouvem a nossa prece, entram em conexão com o nosso Pai, recebendo as orientações de Deus, eles vão agir de forma a nos ajudar a resolvermos o que nós precisamos resolver. Por quê? Nós respondemos por nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos e não os espíritos. Não, eles têm as responsabilidades deles, entre as quais existe a responsabilidade de nos auxiliarem, nos ajudarem, ok? Então, se nós formos para a questão 658, existe lá a pergunta de Kardec: se a prece agrada a Deus? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, veja bem, na verdade, sequer Deus precisa que nós façamos uma prece. Por quê? Ele nos conhece, ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que se passa dentro de cada um. Cada uma das suas criaturas, ele conhece detalhadamente. Então, ele mesmo não precisa da prece. Quem precisa da prece, na verdade, somos nós. É um exercício de sentimentos, de vibrações, de pensamentos, onde nós vamos nos envolvendo com toda essa estrutura que nós montamos e nós nos conectamos a Deus intencionalmente, porque nós estamos sempre ligados a Ele. Só que muitas vezes nós dispersamos, nós achamos que tudo depende somente de nós. Nós devemos fazer tudo, tudo está sob nossa responsabilidade, sob os nossos cuidados, tudo tem que passar pelo nosso crivo. E nós sabemos que não é assim. Nós temos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, temos as nossas lições a treinarmos diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, mas quem acaba definindo o que acontece ou o que não acontece é Deus. Por quê? Ele é a sabedoria suprema. Ele é a inteligência suprema. Ele sabe o que é melhor e o que não é bom para cada um de nós. Certo? Então vamos lá. Eu anotei, tô me perdendo, olha só. Deus não quer que nós façamos sacrifícios, realmente. Ele não quer que nós façamos sacrifícios. Ele quer que sejamos saudáveis e felizes. Mas muitas vezes, para chegarmos a ter essas características de saúde, de felicidade, nós precisaremos alterar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Isso, né, essa alteração, essa necessidade de precisar
alterar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, para nós isso é encarado como sendo um sacrifício. Então Deus não quer que façamos sacrifícios. Não, você precisa se sacrificar. Não, Ele quer que nós sejamos felizes. Ele nos criou para sermos felizes. Da mesma forma, né, que um pai sábio, ele recusa a um filho as coisas que são contrárias aos interesses daquele filho, pois ele sabe que aquilo não fará bem para seu filho. Deus deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, ou seja, remover uma impureza que deve conduzi-lo à cura. São pensamentos que nós precisamos parar para pensar, refletir, analisarmos como nós estamos agindo. Em São Marcos, no capítulo 11, versículo 24, nós encontramos: o que quer que seja que você pedir na prece, creia que o obterá e lhe será concedido. Olha só, que São Marcos disse, que na verdade ele transcreveu, né? Não foi São Marcos que disse, ele transcreveu o que Jesus disse. Tudo aquilo que você quer, peça em prece, que isso lhe será concedido, né? Peça que será obtido. Ok. Vamos lá raciocinar um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos tomar muito cuidado em não barganharmos com Deus. Porque barganhar com Deus é subestimar a inteligência dele. O que seria barganhar com Deus? É aquela situação em que nós chegamos na prece e falamos: olha, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu faço isso. Estamos barganhando com Ele. Nós estamos tratando a Deus como se Ele fosse como nós, imperfeito, cheio de defeitinhos ainda que precisamos consertar. Nós somos a semelhança de Deus e não o contrário, certo? Nós temos todos os princípios da divindade inseridos em nós. Nós não somos a divindade e a divindade não é como a criatura. Então, essa coisa de, olha, eu te faço e você me dá de volta, isso é entre nós, seres humanos. Com Deus a conversa é diferente. Ele sabe do que se passa dentro de nós. Então, a conversa tem que ser honesta, tem que ser justa, tem que ser humilde. Porque com Deus nós temos que baixar a cabeça, não porque Ele quer que nós estejamos abaixo dele. Não é nessa situação, pelo contrário. Ele quer que nós estejamos altivos, confiantes, que nós estejamos caminhando com os nossos próprios pés e não na dependência de ninguém, mas na confiança nele, com fé nele. Isso é o principal de tudo. Então, o que Deus nos concederá se nós nos dirigirmos a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Isso Ele nos dará. Ele concede os meios de nós sairmos por nós mesmos da dificuldade, com a ajuda dos bons espíritos, deixando-lhes assim os méritos, ou seja, Ele permite que os bons espíritos nos auxiliem ali no segredo. Eles não aparecem, eles não precisam aparecer, eles não precisam disso, né? Então, transparece que nós estamos
com todo o mérito da questão. Nós temos o nosso mérito, da nossa boa vontade, da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa confiança, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Isso sim nós temos, mas nós recebemos a orientação dos bons espíritos. Então, daí vem aquela frase do ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o que acontece? O céu ajudará aquele que pede com sinceridade, com honestidade, com humildade, do tipo, olha, sozinho não tá dando para fazer isso, por favor, me ajude, né? E não aqueles que preferem ser socorridos. A prece não serve para quem quer ser socorrido, como se fosse por um milagre, né? Sem fazer nada. Aquelas pessoas que ficam, ó Senhor, me ajude. Ó Senhor, me ajude no meu negócio. Ó Senhor, me dê determinada coisa. A prece não serve para isso. A prece ela é uma conexão com o Criador, da criatura com o Criador, para angariar força para conquistar. A prece, não é para aqueles que querem ser servidos, nem pelos espíritos e nem por Deus, porque nós não estamos aqui para sermos servidos por quem quer que seja, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprendermos a caminharmos com nossas próprias pernas. Precisamos de ajuda? Sim, muitas e muitas vezes. Peçamos ajuda, mas que façamos a nossa parte. Então, meus amigos, este é o pedir e obtereis verdadeiro. Vamos então nos fortalecer com a ajuda dos bons espíritos, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar na boa vontade deles, vamos confiar no amor, em toda a dedicação do nosso Pai Criador para conosco, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa evolução. Mas sempre façamos a nossa parte, porque ela nos cabe. Estejamos em paz, estejamos em harmonia, confiantes em Deus, acreditando no nosso potencial, pois nós temos. Tudo passa, tudo passa. Então vamos acreditar que precisaremos passar por mais esta fase, mas com confiança, com amor, com dedicação, quando estivermos um pouquinho mais fortes, fortalecendo aqueles que estão ao nosso lado, nem sempre aqueles que estão tão perto de nós, porque hoje em dia estamos fisicamente muito distantes das pessoas, mas de coração e de pensamento estamos muito conectados, sempre estaremos conectados. Então, vamos aproveitar este momento para darmos o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor em nosso coração, que é o nosso amor, a nossa boa vontade, a nossa confiança em Deus e nos bons espíritos que estão sempre nos fortalecendo, e juntos venceremos todas as dificuldades. Fiquem em paz. Beijo no coração de cada um. Muito obrigada por tudo.